Então, vamos iniciar com a apresentação do professor Vilmar Torrano, que vai falar sobre o estudo do ombro, né? Um expert, né, na radiologia ortopédica. E, Vilmar, vou passar para você também. Cadê o Vilmar? Vilmar Torrano. Make host. É contigo, Vilmar. Boa palestra. Aqui está escrito que você desativou a tela. Eu desativei a tela? E, então É, já está ativada. Deixa eu colocar de volta, então. aí sim, Agora tá bom? tá. Então, boa palestra. Isso aqui, ó. Uhum. Ótimo, olha essa aqui. A melhor coisa que tem é isso aí. Bom, primeiro quero agradecer a Deus e ao convite aí do Brasil para me participar. É uma honra muito grande e poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre radiologia ortopédica. A rotina dolorosa do ombro, hoje em dia, realmente se tornou o carro-chefe quase do serviço de radiologia em qualquer lugar do Brasil. Só que eu queria chamar a atenção que muitas vezes nós falamos, eu vou fazer um raio-x, né? E isso é uma expressão censurável, né? Como fazer o raio-x de um paciente, eliminar o raio-x do doente, essas coisas. Raio-x não existe, raio-x é o fruto dos fótons, né? O que nós fazemos na realidade é radiografia, né? Então, a gente vê trabalhos científicos que eles colocam raio-x, raio-x para cá, raio-x para lá, e na realidade não é raio-x, porque raio-x não é um sinônimo de radiografia, não. Então, o que a gente faz realmente é radiografia. Eu acho que nós temos que conhecer a anatomia, né? Para a gente fazer um exame, nós temos que conhecer a anatomia. Existe a anatomia sistêmica, né? Que é o sistema circulatório, Oi, digestivo, né? Urinário. E tem não, que eu vou chegar um a goiás para trás. anatomia localizada, né? Chega um goiás para E trás. a gente, na realidade, nós Vou chegar um temos que goiás para saber, trás, por poxa, exemplo, chamou como não vamos nem fazer como, velho. radiografia do osso, nós temos que conhecer a anatomia do osso, Ei, né? peraí, Na imagem central, a gente vê que tem as isso aqui articulações rolando aqui. externo-clavicular, acrômio-clavicular, Não, mas isso aqui é normal. gleno-humeral. São essas três articulações que, teoricamente, nós temos que ver na radiografia do ombro, e isso é importante para o médico. Porque quando o médico analisa a radiografia, ele tem na sua mente, na sua cabeça, que ele quer ver a estrutura anatômica de osso que ele conhece do ombro. Então, ele faz uma varredura, né, na sua cabeça sobre todo o sistema ósseo, né, sobre o compartimento ósseo da radiografia que vamos fazer. Às vezes a imagem fica um pouco deturbada e a gente não consegue ver direito, né? A impressão dessa primeira imagem é meio esquisita, mas se você olhar bem, você está vendo um abajur, tá vendo? Aqui é o abajur, né? A lâmpada, aqui é o copo do abajur e aqui é a haste do abajur, né? Então, na realidade, você está vendo um abajur. Só que no primeiro momento dá a impressão que você está vendo outras imagens, né? Então, temos que tomar cuidado na hora da gente fazer a radiografia. Isso aqui é de um livro que eu tenho, acho que foi um dos primeiros, há uns 54 anos atrás, 53. Eu fiz questão de tirar a foto do próprio livro para mostrar para vocês a importância da radiografia, do posicionamento radiográfico. A primeira é identificar o paciente pelo nome. Escolher o chassi, naquela época o chassi, hoje é o RI, né? Receptor de... Hoje trabalha com CR, DR, né? De acordo com a história do paciente. Dependendo da história do paciente, você vai usar um receptor de imagem diferente. Posicionar com atenção
e não esquecer direito e esquerdo. A estrutura a ser visualizada deve estar centralizada no meio do chassi, né, do receptor de imagem. Colimar somente o necessário. Tem que tomar cuidado também, porque deixar o colimador aberto não deve se fazer. Mas também colimar ao extremo e perder a estrutura anatômica também é um erro. Usar os 4 fatores importantes para obter uma imagem. Quais são esses 4 fatores? São paralelismo, distância foco-filme, distância objeto-filme e raio central. Eu vou repetir. Paralelismo, você tem que fazer o antebraço, você tem que fazer com que o antebraço fique paralelo com o receptor de imagem. O raio central é importante, por quê? Porque os raios são divergentes, mas quanto mais próximos, né? Mais próximo do raio central, mais paralelo eles são. A distância objeto-filme é muito importante você colocar o objeto mais próximo do receptor de imagem. E a distância foco-filme adequada para fazer a imagem. Dosar a técnica para que mostre bem a parte moles e parte óssea. Isso é importante também, porque se você usa alto MAS, né, você acaba perdendo, então, os detalhes de parte moles. E tratar o paciente como você gostaria de ser tratado. Isso acho que é fundamental para quem trabalha com o paciente, com o ser humano. Aqui alguns esquemas, vou passar muito rápido, mas se você olhar da esquerda, você vê que uma distância foco-filme é menor, você tem uma penumbra em volta da imagem, enquanto que se você aumentar essa distância foco-filme, essa penumbra vai diminuir e chega quase ao normal. Então, você tem que tomar cuidado, então, com a distância foco-filme. Aqui, no próximo, é a distância objeto-filme. Você vê que o objeto está no alto, essa distância objeto-filme aumenta e a sombra embaixo é maior. Enquanto que o mesmo objeto, você trazendo ele paralelo ao receptor de imagem, você vê que a imagem são exatamente normal, tá certo? Então, você tem que tomar cuidado com isso, com a distância objeto-filme. A outra coisa é a angulação, né? Tem que tomar cuidado quando vai ser angulado. Angulado quando há necessidade de angulação. Quando não há necessidade, você não deve angular, porque se você olhar essa imagem, você vê que o que era uma imagem na perpendicular, né? Quando você acaba angulando, você vê que você deforma a imagem. Então, isso é muito importante na hora de se fazer o exame. E outro detalhe é a posição do objeto, né? Da imagem que você vai radiografar. No caso, é a estrutura anatômica. À esquerda, você vê que ele colocou o tubo em pé e a imagem parece redonda embaixo. Não parece que realmente é uma imagem que, teoricamente, é do objeto. Quando você coloca no centro da figura o objeto paralelo com o receptor de imagem, você vai ver que aparece exatamente como deve ser. Enquanto que do lado direito fica um pouco inclinado o objeto, não tem um paralelismo, parece que é mais uma imagem diferente da outra. Então, é importante, na hora da gente fazer o exame, quando nós vamos angular, quando tem que fazer com que a parte anatômica fique sempre paralelo com o filme. Diante de inúmeras incidências da articulação escapulohumeral, a gente sabe que tem Nier, por exemplo, descreveu 10 incidências, mas o convênio só paga 3, né? Então, nós temos que, teoricamente, fazer as 3 incidências que o convênio paga. Infelizmente, tem que ser assim. A queixa de dor no ombro tornou uma das mais frequentes no consultório, perdendo apenas por as dores nas costas, que é as lombalgias. Então, vem lombalgia primeiro, depois, então, vem a dor no ombro. Eu não sei se vocês têm notado, os colegas que estão aí no grupo, que agora esse fato da academia, às vezes esforça muito na academia e acaba, então, tendo ruptura do supraespinhoso, infraespinhoso, né, da musculatura que segura ali a cabeça do ombro encostada à glenoide. Então, aumentou muito o número de dor no ombro depois disso. A síndrome do arco doloroso do ombro, isso acho que é muito importante, né? Característica, então, de uma dor do
do terço superior do braço, durante o movimento de abdução, né? Eu vou passar outra imagem que fica mais nítido para explicar para vocês. Ó, quando você está com a mão presa na coxa, você levanta e não tem dor. Aí, quando chega mais ou menos uns 30 graus de abdução, começa o arco doloroso até você chegar a 30 graus mais ou menos antes de terminar o movimento completo do ombro. Então, esse é o movimento doloroso do ombro, assim se chama síndrome do arco doloroso do ombro. Qual que é a minha rotina? Bom, a minha rotina, primeiro, é que eu determino a distância foco-filme. A distância foco-filme para fazer a radiografia do ombro é 1,5 m, né? 150 centímetros, com 15 graus de angulação. Essa angulação eu marco no colimador, então eu não perco, sempre é 15 graus. Alguns livros descrevem de 10 a 15 graus, ou é 10 ou é 15. É lógico que um bom livro de cabeceira é importante você ter, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, isso aconteceu comigo no começo da minha profissão, lá nos anos 60, final dos anos 60, e eu, quando eu pegava uma literatura, achava que ia fazer igual e não fazia, entendeu? Então, por exemplo, vai fazer ombro, é 1,5 m de distância. Lembra daqueles desenhos? Quanto maior a distância, menor a distorção. É o inverso do quadrado da distância. Quanto maior a distância, mais paralelos são os raios que saem da janela. E aí, para fazer o AP neutro, eu uso, por exemplo, o polegar na frente do ombro e o indicador encostando na estativa, como mostra a imagem, está vendo? Então, o meu polegar fica na frente do ombro, o meu indicador ele vai encostado na estativa. Aí eu percebo que esse ângulo faz com que o paciente não fique rodado. E a palma da mão dele é encostada na coxa, tá certo? Então, esse é o parâmetro que eu uso para fazer o AP, que nós chamamos de AP neutro, né? E essa é a radiografia que se vê, então, na radiografia do AP neutro. Agora, o AP verdadeiro, né? Como é que eu vou fazer o AP verdadeiro? É uma coisa interessante, porque a escápula ela está angulada em relação ao tórax. Para você fazer o paralelismo da escápula, lembra daquela figura do paralelismo? Você tem que jogar a escápula na estativa para ficar paralela com o receptor de imagem. Se você olhar o polegar aí, esse polegar é do meu filho, que hoje é tecnólogo em radiologia. Se você olhar o polegar dele, ele está jogando o paciente contra a estativa, ele não está fazendo com que o paciente fique na estativa. Ele pega no ombro contralateral com a mão, com essa mão do polegar na estrutura anatômica a ser examinada, ele coloca o polegar e joga o paciente contra a estativa, ele encosta o paciente de modo que, então, a escápula fica paralela com o receptor de imagem. Tem que tomar cuidado, por exemplo, que no AP verdadeiro você tem que fazer uma rotação externa de todo o membro. O que acontece muitas vezes é que você, às vezes, só faz a supinação e pronação do antebraço. Não, você tem que pegar no cotovelo do paciente, né, como meu filho está pegando, você roda o membro do paciente até você sentir que foi rodado todo o membro, não só o antebraço. Porque senão você fica, por exemplo, faz uma rotação do antebraço e não vai ficar o AP verdadeiro. Aí do lado direito você vê que a escápula realmente está paralela então com a estativa, né? E você vê a imagem aí. A ideia dessa radiografia é para você visualizar a glenoide em relação à cabeça do úmero. Chama glenohumeral, tá certo? Essa articulação é muito importante, porque até as deformidades da cabeça você consegue ver nesta radiografia. Opa! Aqui é uma radiografia a mesma, e essa daqui eu fiz agora recentemente em Campo Grande, lá no Mato Grosso, que eu fui, né? Eu fui lá dar uma aula, fui ficar uma semana lá, dando uma revisão lá
os técnicos sobre as técnicas, não fui só levar conhecimento, mas fui aprender também, né? Essa é uma coisa muito importante a se declarar aqui. Você nunca sabe nada, né? Você está sempre aprendendo. Às vezes, um estagiário me dá uma dica que eu demorei anos para saber se estava certo ou estava errado, e acabei, então, desenvolvendo uma técnica por conta de que alguém me disse que nem conhece a radiologia, né? Então, a gente tem que ser humilde ao extremo de que saber é uma coisa que, às vezes, não depende de anos, não. Você pode ter 20 anos de idade, com 1 ano de formação, e você consegue saber mais do que eu, tá certo? Agora, o Y da escápula, né? Isso, quando começou lá, o NIR, a gente ficava em dúvida, né? Porque aqui você está vendo a escápula anterior, né? E aqui você está vendo de frente para você, olhando. Eu, quando era chefe da PUC, né? O Brasil parece que se conhece a história, até ele publicou no jornal do CENIG, né? CENIB. Eu era chefe do hospital da PUC, fui lá onde tinha cadáver e fiquei observando várias escápulas, né? Como é que eu conseguia fazer essa imagem, fazer com que eu visse o acrômio, né? Eu visse o acrômio, o coracoide, né? Numa incidência. Se você olhar aqui, você parece que está sendo superposta, né? Que é o acrômio, que é o coracoide, aqui é o acrômio, aqui é o coracoide. E aí eu fiquei estudando lá com as escápulas dos cadáveres, né? Para ver como é que eu ia fazer a imagem. Aí eu percebi que se eu colocasse um calço na frente do úmero do paciente, né, fazer com que a escápula ficasse paralela com a estativa, eu ia conseguir melhor visualização da imagem. Porque se eu não colocasse esse cálcio, o que aconteceria? Eu jogava a cabeça do úmero encostada na estativa e ela não ficava paralela. Lembra da figura inicial da nossa aula? Como é importante o paralelismo da estrutura anatômica ser radiografada para que a gente mantenha uma qualidade de radiografia ideal. Então, o que eu uso? Uso um cálcio de 4 centímetros. O detalhe dessa imagem aqui é que, por exemplo, quando você vai posicionar o paciente, você como técnica, que é o meu filho, quando era mocinho ainda, mostrando como é que o paciente vai ficar. Porque, às vezes, você fala para o paciente, ele tem dúvida. Então, a primeira coisa é você se posicionar para o paciente e ver como é que ele vai ficar. Ah, você vai ficar dessa forma. Aí você pega o cálcio, coloca em frente do seu úmero, encosta na estativa, você demonstra para o paciente como ele vai ficar. E aqui, então, já o paciente já encostado, usar um cálcio, então, de 4 centímetros na região anterior da cabeça do úmero, centralizar o acrômio. Então, você vai fazer com que a estrutura do acrômio ela pega bem na parte superior do receptor de imagem, para você não perder detalhe. Agora, uma dica que eu vou dar, né? Porque hoje em dia você tem vários colegas fazendo com campo aberto de colimação, como está aqui. E não pode, você tem que colimar o suficiente. Lembra do primeiro slide que eu apresentei lá? E essa é a radiografia, tá vendo? Essa é a radiografia, você vê que aqui tem alguma coisa na estrutura do acrômio, tá vendo? Do lado esquerdo, você vê que tem o acrômio e tem, parece que alguma parte óssea maior aqui, tá vendo? Isso acaba comprimindo o supraespinhoso que passa aqui do músculo supraespinhoso. Essa é uma outra incidência que eu fiz recentemente lá no Mato Grosso, mostrando que isso aqui é normal, isso aqui tem uma patologia, tá vendo? É lógico que esse paciente não só vai ficar com a radiografia do ombro, ele vai passar por uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada para mostrar melhor esta lesão. Aqui é o strike, né? O strike essa é a posição, né? 45 graus do úmero, você manda o paciente colocar a mão sobre a estativa lá em cima, né? Para que ele tenha, então, estabilidade, ele não venha mexer, né? E ele tem essa imagem do lado esquerdo, tá certo? Só que essa imagem do lado direito, você vê que tem a cabeça do úmero e a glenoide.
Essa foi uma técnica que eu desenvolvi até em São Paulo. Eu tive o privilégio de ficar com uma mesa redonda, eu, Walter Caetano, junto com o escritor do Brontrage. E no Brontrage ele manda fazer essa incidência com 30 graus, eu faço com 15. Por quê? Porque quanto maior a angulação, maior a distorção. Lembra daquele slide lá? Então, essa radiografia aí à sua direita é com o paciente em PA. Eu coloco o meu dedo, o braço do paciente fica em extensão máxima, né? Eu coloco o meu polegar na escápula, tá certo? Na escápula, e faço com que ele vai rodando e o raio central entra direto na escápula e eu consigo, então, ver a glenoide em relação à cabeça do múmero. Essa foi uma radiografia que eu fiz agora lá no Mato Grosso, um perfil de escápula, né, com a mesma incidência, mas com raio perpendicular, tá certo? Por que que eu fiz a radiografia mostrando o monitor aqui? Porque você vê que eu colimei, você está vendo aqui, ó, está colimado. Então, você vê que tem um perfil absoluto da escápula, tá certo? E que, teoricamente, essa radiografia foi feita com raio perpendicular. Como é que eu consegui fazer esse perfil? É da mesma forma, eu coloco o polegar na escápula, entre o tórax e a escápula, escápula torácica, né, que é a articulação que a escápula fica flutuando no tórax, né, que dá aqueles movimentos de flutuação, e aí eu vou lá e consigo palpar a ponta da escápula e o raio central entra perpendicular nesse sentido. E essa, então, seria a imagem. Tá bom? Eu acho que é importante aqui salientar mais uma vez a colimação. Não esqueça que o efeito cômputo, né? Quanto maior aberta a colimação, maior tem o efeito cômputo que acaba estragando, então, a sua imagem. É isso que eu tinha que passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que o Brasil me dá. Rever o meu amigo, que fazia tanto tempo que eu não via ele, o Milton, né? Deus abençoe ricamente você, tá certo? É isso aí. Muito obrigado por isso aí. Um abraço. E aí, Brasil? Vilmar, meu amigo, já acabou, né? Pô, cara, obrigado, foi ótimo essa aula. Eu peguei aqui uns flashes e lembrei do nosso tempo que a gente saía aí pelo Brasil, dando palestra, incentivando os colegas a fazerem simpósios, né? Congressos, e aí a gente levava sempre uma ou duas palestras na manga, lembra? Quando alguém falhava, a gente estava lá com a palestra na manga, não, agora me apresentar no lugar do fulano de tal. Então, Vilmar, muito bom, muito obrigado, cara, mais uma vez. Se você quiser nos dar a honra de acompanhar,